O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos hoje na solenidade de Pentecostes. São 50 dias depois da Páscoa. A festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, não é uma festa, uma solenidade criada pela Igreja Católica. Esta era uma festa dos judeus. Na verdade, a festa da Páscoa era uma festa dos judeus, a festa de Pentecostes, o ritual do batismo de criancinhas, também vem do ritual da circuncisão. Então tem uma série de coisas da nossa igreja, da nossa fé, que a Igreja Católica não, o próprio Deus, na sua misericórdia, ressignificou e deu o verdadeiro significado das coisas. Então, o que era a festa de Pentecostes? Os judeus celebravam solenemente a festa da Páscoa. Era sempre celebrada depois da terceira lua cheia, chamada o mês de Nissan. Então, eles contavam o tempo, começava o ano novo, contavam 3 luas cheias, celebravam a Páscoa. A Páscoa era uma semana de festa. Todos os judeus vinham de várias partes do país de Israel e fora das fronteiras de Israel e se juntavam na cidade de Jerusalém e celebravam solenemente a festa da Páscoa. Para vocês terem uma ideia, no dia que antecedia a Páscoa, propriamente dito, eles matavam mais de 30.000 cordeiros no templo de Jerusalém para celebrar. Era uma carnificina, né? Sangue para tudo que é lado, porque todo mundo era aspergido com o sangue dos cordeiros e tal. Então eles celebravam a festa dos cordeiros, da imolação dos cordeiros, lembrando a saída do Egito. Deus que libertou o povo da escravidão do Egito e trouxe para a terra da promessa. 50 dias depois, eles voltavam para uma outra grande festa. Era chamada a festa das primícias, ou a festa das colheitas, que também coincidia com a festa da Tábua das Leis. Então, eles voltavam para Jerusalém e celebravam solenemente o Pentecostes, os 50 dias. Os dons que Deus ofereceu, os dons que Deus deu. Deus, na sua providência, modificou essas festas. A festa da Páscoa que os judeus celebravam, para nós agora não é mais a festa dos cordeiros, mas é a festa de um cordeiro.
o único Cordeiro, o Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro real, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa para nós passou a ser o dia em que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou por nós. Nós então ressignificamos a Páscoa, e é isso que significa. 50 dias depois da Páscoa, Deus mandou do céu o Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui, com seus dons, com todos os dons. Esse ano nós fizemos questão de colocar aqui nas paredes da igreja os dons do Espírito Santo, temor de Deus, ciência, piedade, todos os 7 dons, justamente para nos lembrar que o Espírito Santo é um grande dom de Deus, é um grande presente de Deus. E Ele que dá a força e a potência para a vida da igreja. E todos nós recebemos o Espírito Santo. Na verdade, não só nós batizados cristãos, mas todas as coisas criadas recebem a potência do Espírito. Vejam que no Gênesis, quando fala da criação, começa dizendo assim: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito. Deus falava, pronunciava a palavra. Deus dizia: faça-se a terra, e a terra se fazia. Ali na criação estavam os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito é aquilo que dá vida. É o Espírito que dá vida às plantas, é o Espírito que dá vida aos animais, é o Espírito Santo que dá vida ao homem, é o Espírito Santo que move todas as coisas, que transforma todas as coisas, que floresce, que faz florescer a vida e nos dá toda a beleza, toda a grandeza, toda a ordem. Aquilo que era o caos passou agora a ser ordenado, tudo está em ordem porque é o Espírito que faz tudo isso. Então, os 50 dias depois da Páscoa passou a ser celebrado como o dia de Pentecostes. Não só lembrando esta parte natural em que Deus envia o Espírito e faz todas as coisas, mas é que naquele dia de Pentecostes aconteceu algo extraordinário. Ninguém nunca tinha visto o Espírito. Eles sabiam que o Espírito existia, que a força de Deus, né? Mas eles nunca entenderam o Espírito como uma pessoa, como nós entendemos, nós católicos. Eles diziam que o Espírito era o sopro de Deus, né? Tanto que a palavra Espírito em hebraico se diz ruá, que quer dizer sopro, garganta, né? Ou nefesh, que vem de garganta também, um sopro. Então o Espírito é o sopro de Deus. É algo do, entre aspas, né? Do corpo de Deus. É um sopro de Deus, é uma parte de Deus. Mas aqui no dia de Pentecostes, ele não é apenas o sopro de Deus. Ele é uma pessoa. Uma pessoa que se manifestou. Conta aqui, nós lemos na primeira leitura, né? Atos dos Apóstolos, São Lucas escrevendo de forma bem bonita. Certamente aqui ele escutou isso de Maria, da boca de Maria. Ele diz: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania. A força de Deus, a potência de Deus, né? A gente pode imaginar até os tornados aqui que a gente vê na televisão nos Estados Unidos, né? A força, o vento, o poder criador, mas que ao mesmo tempo é destruidor, por causa da sua força, da sua potência. A ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo. Começa a aparecer chamas na cabeça dos apóstolos. E a gente fala assim, mas será que isso não é uma linguagem figurada? Não é uma linguagem figurada. Isso aqui de fato aconteceu. Tanto que depois Deus repetiu esse mesmo fenômeno num santo que nós celebramos ontem, né? Os meninos aqui são todos, trazem São Felipe Neri como padroeiro deles, dos acólitos. Né? E o que aconteceu com São Felipe Neri? São Felipe Neri aconteceu a mesma coisa. Apareceu, ele estava rezando, apareceu na frente dele uma bola de fogo. De repente aquela bola de fogo veio, entrou na boca dele
e explodiu o coração de São Felipe Neri, de tal forma que, depois que ele morreu, quando fizeram a autópsia, o coração dele estava queimado, com marcas de fogo, e o coração dele aumentou, que quebrou as costelas. E ele sentia durante toda a vida um fogo tão forte dentro dele, que quando ele ia celebrar e atender confissões, que ele tinha que passar o tempo inteiro vestido de casula, ele pediu autorização do Papa para não usar, que ele não aguentava de tanto que queimava. Aí por isso começaram a fazer aquelas casulas cortadas assim, né? Umas que a gente usa também, que é chamada de casula violão, por causa do fogo do coração de São Felipe Neri. Naquela manifestação do fogo do coração daquele homem, ele entrou na 7ª morada, que Santa Teresa de Ávila diz. Então, no dia de Pentecostes, quando o Espírito se manifestou de forma física, todos os 12 apóstolos entram na 7ª morada. Eles são elevados a uma forma espiritual muito mais elevada, de forma que, para a gente conseguir chegar à 7ª morada, é muito difícil. Mas aconteceu ali com eles. Línguas de fogo se repartiram e pousaram sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. E eles falavam na sua língua materna e as pessoas escutavam, cada um na sua própria língua. Eles tinham poderes extraordinários a partir do momento em que o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes naquele dia. E a gente pode dizer com toda certeza que também naquele dia nasceu a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus foi feita pelo Espírito Santo, foi feita pela cruz de Cristo, foi feita pelo sacrifício do Cordeiro, foi feita pelo amor e pela misericórdia de Deus. Quando as pessoas falam mal da Igreja Católica, no fundo elas estão falando mal do próprio Deus, porque a Igreja foi feita pelo próprio Deus. Imagina, você faz uma coisa bem bonita, sei lá, você vai lá, faz um quadro, um desenho, uma coisa linda, e você é apaixonado pela sua obra, e você cuida, e de repente uma pessoa vem aqui e começa a pichar a sua obra, dizendo assim: isso daqui é ridículo, é feio, eu não quero saber disso. É uma ofensa a você que fez algo extraordinário. E a Igreja de Deus foi algo extraordinário que Deus fez. Quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, a vida dos apóstolos muda completamente. Eles agora não voltam mais para suas famílias, aqueles que eram casados, deixaram suas famílias, deixaram tudo e foram pregar o Evangelho. E a maioria deles não pregou o Evangelho por muito tempo. Algum tempo depois, já foram sacrificados, mortos, uns foram crucificados, outros foram cerrados ao meio, outros foram amarrados nas praças e incendiados, e várias coisas terríveis aconteceram com eles, mas todos eles, movidos pela força de Deus, se ofereciam como sacrifício vivo a Deus. E foi o Espírito Santo, então, que possibilitou todas as coisas. Foi o Espírito Santo que possibilitou a pregação do Evangelho aos pagãos. Foi o Espírito Santo que incendiou o coração de Paulo e elevou a religião católica a um outro nível e deixou ela possibilitada de avançar em todos os cantos do mundo. Foi o Espírito Santo que deu a coragem aos apóstolos para enfrentarem o martírio com coragem e sem medo. Foi o Espírito Santo que inspirou as virgens a manterem a sua virgindade, aos homens e mulheres abandonarem o mundo e viverem para Deus. E é o Espírito que vai mantendo a igreja ao longo dos séculos. Quando nós pegamos a história da igreja, nós vemos que em vários séculos da igreja, ela passa por momentos terríveis de crise. No século V, no século IV, século V, ela passa por momentos muito difíceis, porque uns diziam que o Espírito Santo não era Deus, outros falavam que Jesus não era Deus, outros falavam que Maria não era virgem coisa nenhuma, e começa uma briga, o Espírito vai conduzindo. Lá no século XI, 1094, a igreja se divide em duas igrejas, a igreja do Ocidente, a igreja do Oriente, mas o Espírito mantém a igreja. Lá no século
século XVI, quando acontece a reforma protestante, a população católica começa a diminuir drasticamente, porque o protestantismo vem como uma tragédia e vai arrebanhando muita gente, levando muita gente para longe da igreja. Mas o Espírito conduz a igreja. Outros tempos, passamos pela reforma também ali, como é que fala? Na França, que aconteceu liberdade, fraternidade, igualdade, Revolução Francesa, e a gente veio o mundo inteiro, a Europa, as Américas, e por aí vai, uma série de coisas, e a igreja parece que vai sucumbir, mas o Espírito está cuidando da igreja, e vai cuidando da igreja, e é o Espírito que cuida de nós. Se você tem capacidade de fazer o sinal da cruz sobre o seu corpo, é porque o Espírito faz isso em você. Se você tem coragem de elevar os seus olhos ao céu e dizer: Pai, olha para mim, cuida da minha vida, é porque o Espírito faz isso com você. Se você traz os seus filhos para receberem os sacramentos, é porque o Espírito Santo faz isso em você. O próprio São Paulo vai dizer: ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for movido pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a vida que nos sustenta. É o sopro de Deus, que assim como no princípio fez todas as coisas e ordenou todas as coisas, continua fazendo e continua ordenando em nossos corações. Nós às vezes nos esquecemos de falar com o Espírito Santo. Às vezes a gente fala com Deus, com o Pai, às vezes a gente fala com Jesus, né? Muitos de nós se sentem mais à vontade em rezar falando com a Virgem Maria, outros falam com os santos, falam com São Miguel Arcanjo, com o anjo da guarda, e às vezes se esquece de falar com o Espírito. Mas o Espírito é uma pessoa também, a gente pode falar com Ele. Espírito Santo, venha ordenar as coisas dentro do meu coração, venha ordenar os desejos, venha ordenar os pensamentos, venha ordenar as coisas que estão bagunçadas dentro de mim, venha trazer a paz, venha reorganizar, venha refazer. Então a igreja hoje nos chama a reconhecer que o Espírito Santo é aquilo que te mantém vivo e te mantém na fé. Foi o Espírito Santo que fez no seio virginal de Maria o corpo de Jesus. Foi o Espírito Santo que moveu o coração de José para ser o patrono da família de Nazaré e de toda a igreja. E é o Espírito Santo que continua. A grandeza e a beleza do Espírito de Deus. E é Ele que nos move, e é Ele que fala em nós, e é Ele que é mais íntimo de nós do que nós mesmos. Peçamos que o Espírito Santo nos ajude e continue sendo fiel. Deus é fiel, Jesus é fiel, o Espírito Santo é fiel. E é Ele, é o Espírito Santo de Deus, que vai no final dos tempos entregar a Jesus a sua santa igreja, a sua esposa, cheia de virtudes e ao mesmo tempo cheia de pecadores. A sua igreja que durante séculos, tantos séculos, luta para se manter fiel a Jesus. Na verdade, durante esses séculos que nós estamos vivendo, ainda é o Espírito Santo que continua gerando no seio da igreja o próprio Filho. E no último dia, ela dará a luz ao Filho de novo, ao Jesus de novo. Não o Jesus carne, agora o Jesus Deus poderoso, Rei vitorioso, Espírito que virá sobre nós e manifestará para sempre alegria em nossos corações. Clamemos todos os dias ao Espírito Santo, porque sem Ele nós não podemos absolutamente nada.